Boa noite. É um prazer receber todos vocês aqui hoje. Meu nome é Andréa Kogan, eu sou assistente acadêmica aqui do Labor, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Em nome do nosso diretor, professor Luiz Felipe Pondé, eu agradeço a presença de todos. O Pondé, infelizmente, não conseguiu estar aqui hoje. Ele chegou de Lisboa de manhã e, depois de algumas horas, estava em Goiânia. Não sei como isso aconteceu, mas a gente agradece, porque era mais interessante juntar a agenda a todos, então a gente representa o Pondé. Antes de eu apresentar o nosso laboratório muito brevemente, apresentar os convidados e a mediadora, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos hoje, principalmente aos nossos amigos da Fundação São Paulo, mantenedora da PUC, e a quem nós nos dirigimos e que fazem com que nosso trabalho seja possível aqui no laboratório. Ao secretário executivo, padre Rodolfo Perazzolo, à doutora Ana Paula, do jurídico, e principalmente ao Bruno, assistente de gabinete e nosso assessor de imprensa, que está aqui. E, principalmente, também a Eliana, da Fausto, que vai mediar este evento. Agradecemos. E ao Sidney, que está aqui no meio, desenhando, fazendo o nosso momento Roda Viva. Postem à vontade, marquem o Labor, Labor PUC-SP, nas redes. E o Labor, o nosso grande objetivo é gerar conhecimento público institucional de alto nível, de livre expressão, autônomo, ágil e, principalmente, de acesso ao público, que o público tenha acesso. O nosso labor foi inspirado em outros laboratórios, como o MIT, e nós somos também uma espécie de think tank, produzindo conhecimento. Nós temos os nossos cursos, os cursos de férias, 5 grupos de pesquisa nesse semestre, 11 grupos de pesquisa semestre que vem, revista acadêmica, podcast Pondé e o Contemporâneo, na primeira temporada, segunda temporada Labor e o Contemporâneo. Nosso blog já está no ar, Off Lattes. Temos o Clube do Livro, cursos de férias e, finalmente, chegamos aos nossos eventos livres. O nosso evento livre, a nossa série desse semestre, que vai continuar, talvez, por vários semestres, é a série Religião no Contemporâneo. Durante este semestre, nós recebemos 5 religiosos, diferentes representantes de diferentes religiões, tanto ao vivo aqui na PUC, lá no Auditório 100, quanto no podcast. Alguns já estão no ar, outros vão entrar. E a eles nós agradecemos demais, e por serem não só nossos convidados, mas nossos amigos e nossos parceiros e meus amigos. Eu tenho muito orgulho de dizer destes 5 que estão aqui e da Eliana também. Então, eu gostaria de agradecer vocês, falar que temos também, antes disso, passar a palavra e não falar mais, temos só duas observações. Na próxima sexta, nós teremos aqui na sala 100A, auditório no primeiro andar, a partir de 10 da manhã, nós temos o resultado dos nossos grupos de pesquisa desse semestre. Quem quiser, venha, é aberto. Temos a apresentação dos 5 grupos, das 10 da manhã às mais ou menos 4 da tarde, e, a partir desse horário, temos o encerramento com o professor Pondé, todos convidados. Também temos os cursos de férias, enfim. Então, a gente vai fazer a mediação, a Eliana vai explicar para vocês como vai acontecer essa ordem. Depois, nós vamos partir para as perguntas. Só fazendo uma observação, as perguntas já podem ser feitas, a partir de agora, pelo nosso Instagram. Então, é este Insta que está nas paredes ali, o Labor PUC-SP. Pode fazer inbox, que a gente já vai coletando para fazer. Ao final, fica mais fácil, enfim, fica mais ágil. Então, eu gostaria muito, muito de agradecer ao pastor Ed René Kivitz, ao Sheikh Mohamed Al-Bukai, ao padre José Adeildo Machado, ao pai Marcelo Diodé e ao rabino Adrian Gottfried. Obrigada, boa palestra, bom evento para todo mundo. Muito boa noite. Muito obrigada pela presença de todos.
Para mim, eu gostaria de dizer que eu estou feliz, mas eu não sei se é só felicidade. Eu acho que tem uma coisinha maior. Eu acho que é um privilégio tão grande estar aqui hoje e fazer parte desse evento que talvez eu ainda não consiga mensurar, mas eu acho que no decorrer do evento vocês vão entender mais o porquê disso. É um privilégio porque eu estive ao longo do semestre com cada um deles, entrevistas individuais, para o meu site, minha revista digital chamada Fausto, não sei quantos de vocês conhecem, e acompanharam as entrevistas. E quando a professora doutora Kogan divulgou a ideia da série, muito rápido, eu pedi para que eu pudesse publicar as entrevistas, porque, primeiro, eu queria passar pela experiência de como uma cética, como alguém que duvida de tudo, como alguém que demanda um esforço imenso para acordar todos os dias e gostar da vida. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque a Fausto, de alguma forma, ela é uma ferida aberta, ela é uma experiência literária que é baseada em agonias, e eu quis ser impactada pelas crenças dessas pessoas aqui. E foi uma experiência muito, muito interessante, no mínimo, muito comovente, muito encantadora, porque para você realizar um trabalho de uma entrevista que você quer chegar de verdade no leitor, você tem que se abrir bastante, né? Você tem que deixar tudo que você tem de dúvida, de encantamento, muito aberto para ser impactado de verdade, para que o leitor perceba isso. E todos eles, de alguma forma, me passaram isso com muita verdade. Não teve nenhuma delas que eu não tenha saído depois pensando muito e, às vezes, até emocionada. No final da entrevista do pai Marcelo, a gente comentou que este evento seria uma espécie de ato político. Esse termo não combina muito com o pensamento do professor Pondé, que é nosso, né, que é quem nos guia. E depois, mas a gente pensou nesse termo como um ato político porque a gente está vivendo um momento tão difícil. A nossa sociedade está tão doente, a gente não consegue conversar sobre nada mais. E a gente achou que fazer essa mesa seria um grande passo, talvez uma grande prova de esperança, de que a gente pode conseguir dialogar. Aí, pensando um pouco mais, veio outro termo que eu acho que esse sim tem a ver com o professor Pondé e com ele que eu quero começar, que é o livre pensar. A gente aqui na casa sempre aprendeu isso com ele, de que não há assunto que não possa ser conversado, discutido, pensado com muita leveza, com muita graça, com tudo aquilo que a própria experiência do pensamento permite. Então, hoje, eu queria que vocês recebessem a sessão final de Religião no Contemporâneo como uma experiência do livre pensar. E aí a gente dá agora o primeiro... Não, tem que explicar a mesa. Tem uma poesia aqui na mesa. Eu pedi para que o pastor ficasse numa ponta e o padre em outra, como uma forma de demonstrar, poeticamente, que as religiões... que eu vou falar só entre aspas, porque eu não acredito nisso, e nem a gente do Labo não acredita nisso, mas para que ficasse muito claro que as religiões minorias, ou que sofrem muito mais preconceitos, estão protegidas pelas duas grandes religiões que nós temos no Brasil. Eu tenho certeza que o pastor Ed René é essa pessoa tão aberta para o diálogo e, com certeza, vai ser acolhedora a ponto de entrar na minha poesia e aceitar ser o guardião dos demais líderes, assim como o nosso querido padre. É uma forma de demonstrar que essa é a melhor forma, de verdade, de a gente começar a tentar mudar alguma coisa. Fiquei bastante espantada com a reação das pessoas nas redes sociais, quando a gente começou a divulgar o evento. É muito chocante que gente tão jovem pense o que pensem, e a gente vai quebrar um pouco isso aqui. Só que eu já vou avisar, não tem tema polêmico, não vamos gerar contenda, não tem nenhuma armadilha para que as pessoas aqui saiam achando que
alguém aqui é melhor do que o outro, não é isso. Eu vou pegar a minha experiência de desencanto, a minha experiência de agonia e vou colocar em perguntas para que essas religiões deem respostas para tudo aquilo que me incomoda. E, com certeza, incomoda todos vocês quando vocês acordam. Não tenho nenhuma dúvida disso. Existe alguma coisa em comum em todos nós, que é a experiência de ser humano. Isso independe de qualquer coisa, de raça, de cor, de sexo, de gênero, de tudo. E é isso que eu vou trazer aqui hoje para os meus queridos, os Cavaleiros do Rei. Nós temos 5 aqui. E vamos começar, então. Tem uma música da dupla de folk, os Arrais, chamada O Dia. Não sei quantos de vocês conhecem, mas é uma poesia muito que me impacta muito, que me encanta muito. Começa assim: o dia nasce e meus olhos estão fechados. O horizonte pega fogo, não vejo. Os lampejos da beleza desse mundo, como areia, caem no chão por entre os dedos. O sentido da existência é a existência. Quando acordo para a vida que eu já tenho. Quando acordo para a vida que eu já tenho. Não tem como falar de religião num sentido mais para estudiosos. Não tem a menor graça quando, de verdade, alguma dor pega na gente, né? Quando algum ente querido está no hospital, quando a gente passa por algum problema, de fato, que mexe com as nossas emoções. A pauta vai ser construída em cima daquilo que é espontâneo do nosso dia a dia. E os sentimentos que vêm depois de tudo aquilo que é espontâneo, que a gente não sabe, nem sempre a gente sabe como lidar. Primeira pergunta, pastor, começa contigo. As categorias que temos hoje, elas dão conta do que é ser humano? E aí eu coloco o que é ser cristão e mais algumas que estão em voga. O que é, sou um cristão homossexual, sou uma cristã feminista. As categorias que nós temos hoje, elas dão conta do que é ser humano? Boa noite a todos e todas. Queria primeiro agradecer esse privilégio de estar aqui hoje à noite, agradecer ao Labor, agradecer ao Pondé, onde quer que ele esteja, meu amigo, a Andréia, obrigado pela hospitalidade, Eliana. E obrigado por me endereçar a primeira pergunta. Valeu. Sentiu, né? Tá no cantinho, é que eu mais... Bom, a minha intuição diz que nenhuma categoria dá conta do ser humano. O ser humano é aberto para a eternidade. A Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus colocou no coração do homem a eternidade. A eternidade é o que não cabe em medida. E, portanto, o ser humano ele extrapola toda e qualquer categorização. E acho que isso está na própria essência do que a gente pensa que é a religião. A religião existe para tentar dar conta do anseio que o ser humano tem pelo eterno que o interpela, que o constitui, que o chama, e pela consciência agônica do ser humano do fato de que ele não cabe no mundo e que deve existir no além-mundo algo que lhe seja natural. O ser humano ele tem essa consciência de que o presente estado de coisas não é o seu habitat. Então, ele anseia por algo mais. Toda tentativa de enclausurar o ser humano vai diminuí-lo, vai objetificá-lo, vai tentar domesticá-lo, vai tentar anestesiá-lo. E talvez seja essa a face sombria da religião. A religião, como sopro de utopia, ela encontra guarida no coração do ser humano que está querendo um outro lugar. A religião, como tentativa de domesticar esse anseio de eternidade, diminui o ser humano e deve ser por nós combatida.
Eu lembro de um autor, um teólogo cristão que eu gosto muito, C.S. Lewis, que fez a série Nárnia, por exemplo. Lewis dizia: se percebo em mim um desejo que nada nesse mundo satisfaz, não seria essa uma evidência de eu ter sido criado para outro mundo? Eu penso que o Lewis deu uma pista boa para nós. Bárbara Orixá, ser um candomblessista dá conta do que é ser humano? Dá. Porque nós abrimos os nossos terreiros e as nossas casas de candomblé para receber o ser humano integral, da forma com que ele se apresenta para o mundo, da forma com que o Olodumare o criou, e nós não estamos ainda na condição de nos colocar nessa posição de chegar até ele. Então, através dos terreiros, nós tentamos nos reconhecer como seres humanos, com todos os seus desafetos, os seus dissabores da vida, com a compreensão de que cada um tem a necessidade de compreender o outro, entender o outro, aceitar o outro, com a forma com que ele escolheu sobreviver. O universo é caótico, ele é desumano. Então, nós precisamos humanizar esses espaços, nós precisamos humanizar essas pessoas. Nós temos que trazê-las para o nosso axé, que o axé está à disposição de todos os seres humanos. Então, a nossa crença, ela vem trazer uma visão diferenciada de que o ser humano não tem o seu lugar no mundo. Tem, sim, ele está onde ele se colocou. E se ele vier para os nossos terreiros, se ele entrar em nossas casas, ele vai ter que reaprender a conduzir o caminho de volta, que é a simplicidade, a submissão, o cuidado com o seu coração, o cuidado com a forma que você vai atender o outro e até agredi-lo, porque o animal está dentro de todos nós ainda. Então, nós precisamos dar conta disso, sim. No candomblé, nós temos todos os segmentos, seja homossexual, seja ele heterossexual. Essa distinção é ridícula, porque nós não podemos ser rotulados pela condição sexual que nós temos ou pela cor do nosso cabelo ou da pele. Então, nós damos conta desse ser humano e temos que dar, porque o candomblé está aqui há mais de 5 mil anos no mundo. Ele é uma religião primitiva de ser primeira, e ela trouxe todos, até agora, no momento, de se melhorar, de se lapidar, de se entender, porque compreender Deus é negá-lo, não é possível. Meu querido Sheik. Boa noite a todos. Eu gostaria também de saudar com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Obrigado pelo convite. Espero que vocês saiam daqui muito melhor do que vocês entraram, se Deus quiser. Uma pergunta realmente um pouco... Mas para falar das religiões, né? Para mim, as religiões nada mais do que línguas, na verdade. São apenas línguas. Como aqui podemos falar muitas línguas. O ser humano, normalmente, ele fala idiomas. Mas, no final, para expressar a mesma coisa. Quando a pessoa está com fome, então, cada ser humano vai falar de uma forma, mas para expressar a mesma coisa que ele sente. Então, o ser humano tem a mesma necessidade, mas ele tem várias línguas para expressar a sua necessidade. Então, na religião, a gente aprende como a fé, uma coisa que nasce dentro de nós. Deus nasce dentro da natureza do ser humano, uma coisa que vem. E o ser humano, quando cresce, ele ou tenta cobrir ou também descobrir, né? Por isso que o ser humano, na verdade, é a essência de todas as mensagens divinas. Ele é o centro de todos. Se a gente vê todas as mensagens, todos os livros sagrados que foram revelados para o ser humano. Os mensageiros, o profeta Muhammad, nos informou que foram enviados 124 mil profetas para a humanidade.
e todo para o ser humano também. Então, e parece que uma coisa assim combina com a outra. A religião é uma necessidade. Eu sempre costumo dizer, né, que a religião para o ser humano é como se fosse uma água. Eu nunca vi um ser humano que não toma água, seja de qualquer nacionalidade. É uma necessidade humana tomar água, beber água. Mas por que a água sempre uma bebida internacional aceita por todo mundo? Porque ela é uma bebida neutra. Ela não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Por isso todo mundo aceita. Então, a religião em si combina com o ser humano, mas com uma condição: tem que deixar transparente, sem sabor, sem cor. O problema das religiões hoje é que as pessoas, o ser humano, acabou acrescentando, colocando sabor e cor. Se você recebe uma pessoa na sua casa, antes de oferecer café, você pergunta, mas não pergunta se a pessoa toma água ou não, porque é uma necessidade humana. Então, isso aqui que eu acredito que a coisa que Deus revelou para nós combina muito com o ser humano, seja quem for o ser humano. Qualquer ser humano, ele vai se identificar, mas com uma condição: nós temos que deixar essa mensagem pura, transparente, não acrescentar nada do ser humano, né, que coloca interesse político, econômico, talvez pensamento, né? Isso aqui talvez que deixa as pessoas com essa situação de não aceitar ou contrariar. Rabino? Boa noite. Tudo bem? Então ele falou Shalom Aleikum, então eu falo Shalom Aleichem. Então repitam comigo: Shalom Aleichem. Hebraico 101. Já tem duas palavras. Eu queria agradecer especialmente a oportunidade de estar junto com meus colegas. Não é óbvio que uma universidade dedique tempo, esforço e energia a juntar diferentes credos e transespirituais para falar da religião contemporânea. Temos que agradecer a nossa mediadora, a Andrea e a Pondé pela iniciativa. E isso é muito bacana, muito especial, e nós temos o privilégio de estar deste lado, mas todos nos vamos beneficiar desta noite tão especial. Eu tenho duas questões, duas respostas iniciais. A primeira tem a ver que nós somos animais políticos. E este é um evento político também, porque a religião é política. A religião, se você guarda ela numa gaveta, fica insípida, sem gosto, né? Que nem água, né? E ninguém que vai querer beber. A religião, quando se mistura com os temas que realmente nos preocupam, que nos permitem acordar de dia e iniciar a jornada, se torna algo especial. E por isso eu acredito que sim, é um evento político no melhor dos sentidos. Política não nos pequenos detalhes que, infelizmente, estamos acostumados na América Latina e no Brasil em particular, sino de entender que temos assuntos relevantes e importantes onde a dimensão espiritual precisa ser apresentada. E a religião, na verdade, tem a ver com, ela pergunta, as categorias. Categorias são instrumentos que criamos para nos ajudar a entender algumas coisas, mas, obviamente, que a realidade supera a nossa capacidade de entender, e as categorias absolutamente não dão conta da nossa própria realidade. A tradição espiritual tem como objetivo ajudar-nos nesse dia a dia para tornar-nos seres humanos melhores. Ou nos ajuda para sermos seres humanos melhores ou não serve para nada. Não importa qual das religiões. Então, uma das responsabilidades como liderança religiosa é poder encontrar alternativas para que, quando nos acordamos de dia, ter vontade de iniciar a jornada e não ficar escondidos na cama, especialmente agora com frio no inverno. E por isso eu acredito que uma das questões relevantes tem a ver com como a religião se torna significativa e relevante e nos ajuda a enfrentar os dilemas do dia a dia. Eu acredito profundamente que a minha tradição espiritual, o judaísmo, mas também não a única, outras tradições, tornam as pessoas melhores seres humanos. Eu acredito que se alguém de uma bagagem espiritual se torna um ser humano com uma possibilidade mais ampla e melhor. É claro que não se esgota na questão espiritual,
mas eu acredito profundamente que a tradição milenar da minha tradição me ajuda a tornar um ser humano melhor, com minhas dúvidas, com minhas reflexões e com minhas, obviamente, incertezas, né? Na semana passada eu estive em um congresso de mindfulness e que tinha muitas pessoas, e chamou para mim muito a atenção algo que a pesquisa contemporânea revela. The Pew Report, que é um centro de pesquisa nos Estados Unidos que fala sobre religião também, fala que as pessoas, a pesquisa de 2016, as pessoas que nascem numa religião, 50% das pessoas vão acabar sua vida numa outra religião. Vou repetir, porque é bem relevante. Um de cada dois, ou dois vão mudar de religião. E isso é um fato sociológico. Não é para discutir, isso é. Nesse congresso de Mindfulness, para minha surpresa, o depoimento das pessoas, 10, 15 que falaram, todo mundo passou por 5 ou 6 tradições religiosas. E eu falei, que pena que as pessoas não consigam abraçar uma religião, uma tradição espiritual, porque sem isso ficam um pouco com menos ferramentas no mundo. Eu espero que esta noite a gente consiga mostrar que é importante ter uma tradição espiritual para enfrentar a vida que já é dura por si, e sem essa tradição espiritual se torna ainda mais dura. Meu querido padre. Boa noite a todos. Também aqueles que me convidaram. Só faço a ressalva de que não estive presente no primeiro momento, né? Estava o padre Rodrigo, saudosa memória para muitos, que conhece evidentemente. Sim. Eu conheço também. Fui convidado e cá estou. Agradeço àqueles que puderam fazer esse convite e estar presente nesta noite. O meu discernimento, sou padre há 12 anos, padre da Arquidiocese de São Paulo, e o meu discernimento com relação à questão dos conceitos, os adjetivos para traduzir a pessoa, como foi lembrado aqui, de fato, eles não são suficientes, pela realidade que se impõe, uma realidade que é maior do que os próprios conceitos. Mas, para o cristianismo, sobretudo, um conceito que poderia nos ajudar a discernir isso seria o conceito de mistério. Normalmente ele é atribuído àquele que é o totalmente outro, né, o Deus, ou invisível, ou inominável, como queiramos traduzi-lo. O que eu quero dizer com isso, lembrar com isso, é que se eu não posso traduzir a vida de alguém, porque a minha vida, ela me escapa. Quando eu penso que tenho um controle sobre ela, em certo sentido, ela sempre me escapa. Na via positiva e também, de algum modo, naquilo que não me agrada. Sempre algo me escapa. É como se, sob algum aspecto, não fosse dono de mim. Então, a vida, para mim, será um mistério. Não somente Deus é um mistério, mas eu sou um mistério para eu mesmo. Talvez muitos que eu conheço, não conheço, talvez, com o devido conhecimento suficiente, por assim dizer. E outra coisa, lembrava também quando o velho Aristóteles falava a expressão traduzindo que o homem é um animal político. Ele fala uma verdade sobre o homem, sobre a pessoa, evidentemente que fala, porém não esgota, não diz o que a pessoa é na sua totalidade. Eu estou considerando sempre esse aspecto da pessoa como mistério. E mais ainda, porque quando nós falamos pessoa, parece uma coisa, um conceito muito banal. Eu queria fazer aqui a distinção entre indivíduo e pessoa. O que eu quero dizer com isso? Pessoa é aquela realidade capaz de estabelecer, de fato, uma comunhão verdadeira, relações. Quando eu falo indivíduo, eu quero dizer que esta realidade compreendida como indivíduo não consegue fazer essas relações que a pessoa faria. Quando eu falava de mistério, e para o cristianismo, falar de mistério, por exemplo, da Santíssima Trindade, que é o coração da fé cristã, significa a relação de pessoas. E isso é muito caro, porque sem relação eu não posso me tornar pessoa, porque eu ficaria restrito a uma ilha, e ninguém é uma ilha, sob o princípio de que ninguém pode ser feliz sozinho.
Poderíamos até tentar, mas não conseguiríamos. O fato de alguém casar, seguir um outro percurso, mas eu preciso do outro para crescer como pessoa. Obviamente que eu preciso me permitir isso. Então, quem sabe o conceito de mistério pode talvez nos ajudar, né? Porque a tentação é sempre haver um controle sobre eu mesmo e, quem sabe, pelos outros, né? Há um certo domínio, há uma tentativa de domínio sobre no campo do conhecimento, mas também na prática, por assim dizer. Não é possível dominar esta realidade. No entanto, nós somos chamados a compreender isso. Talvez a coisa mais básica que muita gente talvez deseje é uma resposta pronta, uma receita. Se a vida é mistério, então como que a gente faz? Tentar resolver isso com a receita, aqui está pronta a resposta. As boas perguntas, elas podem nos ajudar. O famoso Platão, que vocês devem conhecer bem, termino dizendo isso, na Apologia de Sócrates faz questão de lembrar. Uma vida sem busca merece ser vivida? Jesus vai lembrar no outro momento. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Uma boa pergunta pode valer muito, mais do que uma resposta pronta. O padre toca na minha segunda questão, que eu imagino que é o objetivo de todo mundo aqui. Todo mundo quer ser feliz. Existe uma proposta de felicidade na religião de vocês? Sheik? Com certeza. A felicidade é um propósito divino, né? Mas realmente tem muitos caminhos, né? Mas eu acredito que como o ser humano tem um padrão da sua vida física e também tem um padrão da felicidade. E eu posso explicar assim de uma forma mais ou menos para aproximar. Quando o ser humano ele age de uma forma que combina com o seu propósito da existência, ele fica feliz. Para explicar de outras palavras, por exemplo, se você vê um comerciante em dezembro, no final do ano, ele trabalha 24 horas de pé, sem sentar, sem comer, sem nada. Mas ele está no auge da felicidade dele. Se você pergunta para ele, você está cansado? Ele fala, não, eu estou muito feliz. Por quê? Porque quem abre uma loja, ele tem propósito de ganhar dinheiro. Então, quando esse objetivo está sendo realizado, então a pessoa fica feliz, porque o propósito já está sendo realizado. O aluno, por exemplo, o aluno que está esforçado, que ele atingir um nível muito avançado, por mais que ele fique o dia inteiro sem comida, sem nada, sem lazer, num lugar fechado dentro dos seus livros, para nós talvez ele está sofrendo, mas para ele é o momento mais feliz na vida dele. Por quê? Porque ele age, o seu comportamento combina com o seu propósito. Então, aí que realiza a sua felicidade. E eu acredito que esse é o padrão da vida do ser humano. Com certeza, como religiosos aqui estou falando, todos nós acreditamos que a nossa existência tem propósito. Jamais que estamos aqui sem propósito. Quando nós não acreditamos que a coisa mínima que existe, que nem coisa mínima que existe, que não tem propósito. Então, a nossa existência tem propósito. E quando o ser humano, o seu comportamento na vida, combina com o seu propósito da sua existência, ele fica feliz. Mas quando ele segue um caminho que não está realizando aquele propósito da sua existência, então ele não adianta, ele fica sempre faltando alguma coisa na vida dele. Quando eu pensei na questão da espontaneidade, para pensar na pauta, eu pensei em coisas muito, muito banais da nossa própria vida, como, por exemplo, acordar. Todo mundo acorda e a gente não tem muita escolha, né? A gente não tem a opção de não acordar. Mas o que vem depois? O que sustenta esses momentos de espontaneidade? O que me move
depois de alguma coisa que me acontece de espontâneo. Quer falar? Sim, essa é a continuação, né? Que Sim, realmente, a propósito, realmente não é para acordar dessa forma. Quando você conhece o seu propósito, você quase não dorme, né? Sábios dizem, os verdadeiros sonhos do ser humano, não aqueles que ele vê quando ele está dormindo. Os verdadeiros sonhos, aqueles que não deixam a pessoa dormir. Esses são verdadeiros sonhos. Eu vou mudar um pouco a pergunta, então, agora. O que a sua religião... A sua religião tem uma proposta de felicidade e ela ajuda a descobrir o propósito de vida? Então, a primeira questão tem a ver com que temos que definir o que é felicidade. Porque é um termo que ficou banalizado e a gente imagina que muitas vezes ter amigos nas redes sociais ou ter 1 milhão de amigos, isso é felicidade. E isso tem mais para banalidade que para felicidade. Em hebraico, a palavra para felicidade é simcha, que é uma mistura de felicidade e alegria, e está atrelada a uma vida com propósito, com significado e com relevância. Sentir que você faz parte de algo maior. Quando você acorda, na tradição judaica, nós temos uma prece de manhã. A primeira coisa que nós falamos ao acordar, agradecemos pela oportunidade de estar vivos. Só isso já é um milagre em si mesmo. A capacidade de reconhecer esse início de cada dia como uma nova oportunidade, como uma nova chance, é algo especial. É claro que nós temos que ter essa capacidade de reconhecer isso. E muitas vezes temos um monte de circunstâncias que falam melhor ficar em cama, melhor não falar isso. Mas faz parte da nossa responsabilidade iniciar a jornada com essa questão. A tradição judaica nos pede, nos obriga, nos sugere que temos que falar 100 bênçãos por dia. Por quê? Porque a tradição explica que nós temos que reconhecer quantas coisas nós temos que nem sempre agradecemos. E claro que não é um aplicativo que conta 1, 2, 3, 4. Simplesmente para nós ter consciência de quantas coisas nós temos e falamos coisas simples, como beber água, ir no banheiro, caminhar, ter alguém para abraçar, poder estudar, poder ter um amigo. Algo bem simples. Se a gente tem essa capacidade de fazer 100 bênçãos por dia, ou contar, reconhecer, vou fazer um desconto para vocês, 50 está de bom tamanho, preço final, fim de época de dezembro, fim de feira, já que somos primos, é a mesma coisa, já é suficiente. A realidade é que, pela minha experiência, muitas pessoas não conseguem nem contar 1 ou 2. Então, acho que essa é uma maneira bacana que eu acredito que a minha tradição nos ajuda a poder enfrentar o desafio de viver de uma outra forma. Muito bom. Pastor, meu querido, felicidade. Felicidade é um conceito banal, como disse o Rabino, concordo plenamente. A fé cristã não tem uma proposta de felicidade, a fé cristã tem uma proposta de dignidade. É bem diferente. A gente pensar em felicidade como o máximo de prazer, o mínimo de sofrimento, o máximo de realização pessoal, em termos praticamente egoístas, egocêntricos, egóicos, de eu me realizar como pessoa, a fé cristã não tem nada disso. Assim, a gente pode falar em felicidade na fé cristã, a gente diz assim, sim, mas não aqui. É o que a gente vai chamar de céu, paraíso, é um outro mundo, é depois da morte, é quando a gente se encontrar com Deus. Aqui, não. O caminho existencial cristão, revelado na pessoa do Cristo, não é um caminho de felicidade. Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é ser feliz, é ser digno. E ser digno no mundo como o nosso implica, não poucas vezes, enfrentar o sofrimento, trilhar o caminho da renúncia. Não é possível amar e ser feliz. Vou repetir. Não é possível amar e ser feliz. Porque o amor, na sua essência, é abrir mão de si em favor da pessoa amada. Amar é abnegar-se, amar é renunciar-se,
Amar é doar-se, amar é sacrificar-se. Esse é o Deus revelado na pessoa de Jesus. O Deus que, entre realizar-se, escolheu morrer por amor. Escolheu doar-se. Escolheu sacrificar-se. Escolheu esvaziar-se. Então, esse discurso de felicidade como autorrealização é um discurso absolutamente estranho às páginas do Novo Testamento e ao caminho de Jesus. A resposta que eu daria é: a fé cristã tem uma proposta de felicidade? Não. Tem uma proposta de dignidade. Eu penso que essa seria a melhor tradução do Evangelho, conforme eu compreendo. Nós falaremos daqui a pouquinho sobre o amor. E só uma curiosidade, é a segunda vez que eu entrevisto o pastor Ed. E a primeira, eu confesso que eu fui muito interessada em desafiá-lo com o meu ceticismo. Eu falei, eu vou bem preparada. Eu duvido que ele vai me converter. E foi engraçado, porque nessa minha vibe sombria, depressiva, meu Deus me salva, né? E eu cheguei e foi a primeira e única entrevista que eu me emocionei em 3 anos de trabalho de Fausto. Justamente quando a gente falou de amor. E eu fiquei muito surpresa, porque eu fico com a Gillette aqui debaixo da manga, né? E eu saí achando que ele tinha uma debaixo da manga dele também. Então, assim, quase. Vocês trocaram? Em resumo, ele quase me converteu. Mas, assim, o leilão vai acontecer no final aqui. Bom, mas tudo bem, vamos seguir. Padre querido, existe uma proposta de felicidade no catolicismo? Claro, né? Senão a vida não poderia ser... Ficaria pesada demais, né? Talvez a tradução da não felicidade seja quando a vida se torna, para mim, muito pesada. De fato, chega aquele ponto que, de fato, a expressão é verdadeira. Não faz sentido para mim viver. Então, atentar contra a minha própria vida não é tão, por assim dizer, uma questão que eu posso tomar sem maiores delongas, por assim dizer. A felicidade é fundamental para a vida, porque senão a vida ficaria privada de sentido. Obviamente não há felicidade 100%. Não poderíamos desejá-la, porque não conseguiríamos. Mas, como se sabe, é um famoso altos e baixos. Aí. Por isso o ser humano é o ser simbólico. Né? Daí as festas desempenham um papel fundamental. Né? Sem festa na nossa vida, que significa festa alegria. Né? Não daria para viver se a vida não tivesse um pouco disso, além das pessoas que amamos e assim por diante. Mas queria trazer aqui uma imagem para tentar sintetizar esta realidade. Jesus fala lá no Sermão da Montanha, o capítulo 5, felizes os pobres, porque deles é o reino do céu, e faz um elenco lá dos felizes, né? Porque são felizes. Me veio à mente essa imagem porque se a vida não tem sentido sem felicidade, sem alegria, como é que eu me movo neste mundo para, sobre algum aspecto, me realizar? Não sei se alguém já viu um filme de nome Victus, não é? Já é antigo, que trata da história do famoso Mandela, o Nelson Mandela. Ali tem uma fala que a mim chamou bastante atenção. Um ator lá diz o seguinte, ele mesmo, o Nelson Mandela, Morgan Freeman, se não me engano, diz uma frase que a mim me tocou bastante. Eu sou o senhor da minha vida e o capitão da minha alma. Por que eu lembrei disso? Para dizer outra coisa. Só Jesus Cristo faz com que eu seja dono da minha pessoa. E mais, somente quando eu for dono de mim, eu vou ser capaz de dar a minha vida como oferta. E aí está o segredo da felicidade. O próprio Jesus diz no outro momento, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Se eu consigo dar esse passo, muito provavelmente eu tenho momentos grandes de felicidade. Ninguém tira a minha vida, eu a ofereço livremente. Quando eu estiver nesse estágio, seguramente serei uma pessoa com certo nível de felicidade. Se não 100%, quem sabe, 90%. Pelo menos a impressão que eu tenho, os candomblecistas são felizes, são alegres, são mais expansivos.
existe uma proposta de felicidade no candomblé? Ou essa impressão que eu tenho, de repente, pode ser só porque os rituais são também mais Eu acho que entusiasmados? eu acredito que eu estou aqui para desconstruir, né? Pelo que eu estou entendendo. E é ótimo. Porque eu acredito em todos esses seres maravilhosos que passaram pela Terra e deixaram seu legado de conhecimento e de sabedoria. Mas nós, do candomblé, tentamos contar a nossa história. A história humana presente no momento contemporâneo de que ele existe. As máquinas evoluíram, a tecnologia evoluiu e o homem ficou ainda nas cavernas. Então, nós estamos num momento em que a felicidade, vamos dizer, seria um tobogã, seria uma montanha-russa, né? Mas nós, dentro do candomblé, nós tentamos trazer essa felicidade da forma mais romântica possível, para que seja mais leve a vida. Então, nós deixamos um pouco esses exemplos para trás, porque eles são um pouco pesados para a nossa realidade. Nós não conseguimos chegar ao nível desses seres. Eles só deixaram exemplos e caminhos para nós seguirmos. Então, eu venho para desconstruir isso, sim, porque nós temos que ser gente, nós temos que sorrir quando nós queremos sorrir, temos que ser felizes quando estamos nesse estado de felicidades e temos que ser tristes. Agora, a felicidade integral, meu Deus, não consegui ainda. Eu não tenho. Todos os dias eu estou triste e todos os dias eu estou alegre. Feliz só no papel. Muito bom. Está no meu time aqui. Eu já estou indo para lá, hein? Estou no termômetro aqui. Tem muita pergunta ainda. Se a gente conseguir um pouquinho mais rápido, a gente fecha tudo e tem espaço para as perguntas que eu imagino que vocês tenham. Então, vamos tentar só ir um pouquinho mais rápido nas respostas. E agora, uma parte que eu acho que é a mais perigosa ou chata da pauta, que são as redes sociais, que é esse veneno. Para mim, é um veneno. E eu queria saber, como líderes, se vocês primeiro orientam as comunidades, as respectivas comunidades, para saber lidar com aquilo, menos ódio, menos discussão, e também se vocês são vítimas disso. Então, a pergunta formulada fica: qual que é o principal perigo das redes sociais dentro de todo o contexto da prática religiosa, de sermos melhores como seres humanos? Como é que é isso para vocês como líder, né? E como vocês orientam a comunidade? Pastor, por favor. É o mais conhecido, é o que tem mais rede. Gente, eu entrei ontem, viu? Que terrível aquilo. Eu quase não dormi com isso. Viu? Eu quase não dormi, gente. Mentira, eu não dormi mesmo. Mas assim. Olha, o perigo das mídias sociais está na própria essência da nossa presença lá, que se chama avatar. Ninguém é autêntico nas mídias sociais. A maior estupidez que alguém faz numa mídia social é acreditar que está conversando com uma pessoa de verdade. E se iludir com isso. E, principalmente, acreditar que está presente na mídia social como uma pessoa de verdade. Todo mundo na mídia social é personagem, inclusive eu. Então, quando os ataques vêm, não recebo como um ataque a mim, mas a personagem percebida. E também não cultivo ódio, ressentimento, mágoa, raiva, etc. Confesso que é uma certa tristeza por ver a maneira como os seres humanos se expressam nos seus avatares, porque eu sei que são personagens falando. E, como diz o Pondé, eu gosto muito dessa expressão do Pondé, a gente disputa no mercado dos afetos um espaço. E o perigo da mídia social é isso, a gente usa máscaras para encontrar um lugar no mercado dos afetos. Então, acho que o grande perigo é isso, é a falsidade, o fake. Sheik, eu imagino que também deve ser bastante delicado para ti ter que lidar com isso. É uma religião que sempre está na mídia, de alguma forma, por um aspecto negativo. A gente conversou sobre isso na nossa entrevista. E como é lidar com isso? Como é... Tem essa orientação também para a sua comunidade de como lidar com as redes sociais, responder ou não, tentar provar ou não que não são todos extremistas? Tem isso ou não? Claro, com muito cuidado, né? A gente sempre lida como ferramenta, né, que existe hoje,
mas chamou minha atenção uma surata do Alcorão que foi nomeada como surata da aranha. Então, essa surata, no início, fala sobre as tentações. E quando hoje nós assim, pensamos na rede social, a gente realmente descobre que nada mais do que uma rede, né? Aquela rede, a mesma rede que uma aranha pode fazer. O objetivo da rede da aranha, né, quando ela faz, é armadilha para atrair os insetos, né, para cair e depois. Então realmente, mas qual a comparação? A rede da aranha é muito fraca, mas no mesmo tempo é uma armadilha, né? A internet é a mesma coisa, uma coisa, por mais que a gente vê que é uma coisa muito fraca, cai de qualquer momento, pode cair, mas no mesmo tempo que pode causar muitos problemas sociais. Então, dentro da casa da aranha também, do lar, acontece também muita coisa que parece que não tem vida entre o macho e a fêmea. Então, uma vida muito curta, a fêmea mata o macho, uma coisa horrível dentro da casa da aranha. Então, é realmente uma coisa chama a atenção, né? Como eu fico pensando como Deus cita uma coisa 1400 anos atrás, colocando esse exemplo como rede. Hoje estamos na século 21 falando de uma rede também, a mesma expressão que realmente, por mais que a gente acha que chama rede social, mas ele está ajudando a afastar, né, entre os membros da sociedade. Então parece que um lar de aranha, né, que a gente tem que ter muito cuidado quando lidar com essa rede. Eu vou continuar aqui, mas acho que eu preciso provocar você um pouco mais, Ed. Um avatar... Meu querido pastor. Um avatar conseguiu usar esse brinquedo, esse instrumento, e conseguiu fazer com que milhões de pessoas assistissem ao vivo um atentado que matou os... É muito perigoso. Não dá para a gente só pensar que ali não existem pessoas de verdade, né? Tem uma coisa infinitamente mais séria neste contexto religioso, né? De usar as mídias sociais para potencializar talvez o meu ódio no dia a dia não seja tão grande assim, mas ali parece que tem uma coisa que deixa maior mesmo e leva não sei quantos aqui. Eu não vou fazer essa pergunta porque eu não quero saber a resposta também. E eu acho que quem viu deve se perguntar se deveria ter visto, porque é uma resposta que eu também não tenho, mas eu vi. E eu vi achando que eu veria qualquer tipo de vídeo. E depois, o que aquilo me causou foi tremendo, como eu passei mal depois. Foi uma rede social. Foi um espaço que, teoricamente, a gente poderia estar brincando, né, de avatar. O que você teria a dizer sobre isso? Lamentar o uso da ferramenta que possibilita essa espetacularização da barbárie. E eu acho que, de certa maneira, aquele ódio concreto, ele foi também uma ação de uma personagem. Não foi de um ser humano. Foi alguém escondido atrás de uma máscara das suas crenças, tentando fazer-se percebido, notado para um público, tentando construir-se para além da sua própria identidade como pessoa e como indivíduo, virar herói. Novamente, é o caminho do avatar. Eu deixo de ser humano, eu deixo de ser um fim em mim mesmo, porque todo ser humano é um fim em si mesmo. Quando eu quero ser mais do que ser humano, eu estou indo na direção de um avatar. Eu lamento muito o fato em si, e especialmente a espetacularização da barbárie, mas eu insisto que as mídias são o lugar privilegiado dos avatares. O ser humano desaparece nas mídias. Rabino.
Eu queria sair um pouco do século XXI e voltar para o século XV, para mostrar que, na verdade, as mídias é uma nova tecnologia. Como Marshall McLuhan falava, um meio a mensagem, e quando Gutenberg inventou a imprenta e passou dos textos escritos manualmente para o livro, acharam que isso era o fim do mundo, que o mundo acabava. E nós, eu particularmente, que venho de uma tradição espiritual textual, que a gente toda semana lê o mesmo livro, escrito manualmente, não por gráfica, não por imprenta, foi uma grande revolução. E o mundo continuou. Eu queria tirar um pouco o dramatismo em relação às redes sociais, porque também com livros inventados no século XV também se fazem barbáries. Adolf Hitler escreveu Mein Kampf, Minha Luta, e com um livro conseguiu matar 6 milhões de judeus e 5 milhões de seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial. E era um livro. Então vamos penalizar o livro, né? Porque também Shakespeare escreveu livros maravilhosos, né? Ou Borges, né? Ou Fernando Pessoa. Então, na verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa história alarmista de que o meio é tão terrível, porque é verdade que se utiliza de maneira inadequada, como já foi mencionada, mas também é uma oportunidade de expressão. Eu acho que o mais importante, na minha humilde perspectiva, é que as pessoas estão loucas para poder colocar sua voz em algum lugar. Antigamente faziam uma música, escreviam um livro, né? Faziam uma peça de teatro, e hoje escrevem nas redes sociais. Mas acho que isso simplesmente é um canal. Não é nem bom nem ruim, ele é neutro. Depende do uso que a gente dê. E tem coisas boas que acontecem também com isso. Que também não pode menosprezar. Quantas ONGs, quantas instituições são beneficiadas por crowdfunding através das redes sociais, que também faz parte da mesma coisa. Então não temos que contar os atentados e os que disseminam ódio e a intolerância. Babá? Então, eu tenho... eu procuro fazer do meu discurso a minha prática. E, através da minha prática, eu consigo, talvez, modificar algumas coisas ou transformar outras, né? Então, eu tento trazer para a minha realidade espiritual, para dentro do meu terreiro, principalmente, pelo líder religioso que sou, a questão da tolerância, porque nós já sofremos demais essa intolerância aí fora, né? Porque as coisas que estão na mídia não nos representam, porque nós que somos babalorixás, que somos sérios e levamos com seriedade o nosso segmento religioso ali afro-brasileiro, nós não nos colocamos à disposição da mídia, porque nós acreditamos na questão dos segredos necessários para a nossa religião sobreviver. Então, através destas demonstrações cruéis que tem na internet, principalmente a respeito do candomblé, é que nós, minoria, que fazemos a coisa de acordo com os segmentos e a ética que é necessária, sofremos esses ataques também. Então, eu nem posso dizer aqui, por exemplo, que eu fico satisfeito, ou que é neutro, ou que não é. Então, o mal existe, está aí entre nós, e nós sofremos desse problema, desse mal do século, que é essa intolerância, essa separação que as religiões fazem maciçamente, porque eu participo das outros segmentos religiosos, e as nossas religiões são massacradas, como demonizadas, satanizadas, e nós não somos isso. Padre? Exatamente. Um negócio gravíssimo que fere ética, princípios morais, fundamentos morais, fere todo o contexto étnico, religioso universal. Quer dizer, uma agressão, a gente tem por base, né, criticar muito as origens, os primórdios, né, o sentido de relacionamento humano que nós temos e as nossas escolhas. Mas a religião hoje, mais perseguida no Brasil, não vou falar em termos de mundo,
Eu só vou te interromper um pouquinho para eu fazer um adendo, aproveitando o gancho, porque eu estou aqui, então não é possível que eu não possa falar disso, né? Então eu vou me estender um pouquinho, só para dizer para vocês saberem da gravidade das coisas, que o nosso governo não está preocupado conosco, que advogados nossos, representantes nossos políticos, estão na ONU hoje pedindo a proteção das religiões de matrizes africanas, que são um patrimônio histórico. É a história do nosso país, é o negro que chegou aqui escravizado, é a realidade, é o que nós tentamos manter vivo na memória de todos vocês, para contar a história de verdade para os filhos de vocês, porque as nossas crianças são massacradas, apedrejadas e arrancadas aos fios de contas que elas devem carregar como sagrados, porque isso aqui não é uma coisa que eu comprei na 25 de março e coloquei no meu pescoço. Eu rezei, eu segui os segmentos ritualísticos para estar usando, eu usei as ervas sagradas para estar aqui, eu fiz as orações, eu deixei no tempo certo descansando, eu fiz as consagrações necessárias para que depois eu colocasse no meu pescoço e usasse. Isso aqui não é uma bijuteria, isso aqui é uma situação de um elemento sagrado, de uma sacralidade inabalável, que isso aqui é como se fosse um escudo na minha vida. Então, como vocês representam, por exemplo, o rosário de vocês, seja o outro segmento que vocês têm lá, budista, que vocês têm vários elementos sagrados de vocês, ou seja, o crucifixo, eu tenho o meu fio de conta e a minha guia. Então, eu quero ser respeitado e eu quero que as minhas crianças sejam respeitadas. Nós somos massacrados, sim, diariamente. Padre, em sua comunidade tem um cuidado para isso? Para combater esse preconceito com outras religiões? Sobre as mídias, né? Também nas mídias. Também. Quando falo de mídias, eu me sinto bastante velho. Perdão. Sou do tempo do Orkut ainda, tenho 40 anos, né? Do tempo do e-mail fazia sucesso. Por sinal, eu uso ainda o Facebook, tão somente isso. Mas o que eu queria lembrar... Com relação, eu estava pensando na questão do dinheiro, como ela é forte na vida da maioria das pessoas. Com relação ao dinheiro, para falar das mídias. O dinheiro, se eu tenho mais, ele me possibilita o quê? Fazer de mim uma pessoa melhor ou vai potencializar aquilo que eu tenho dentro de mim? Se é bom, vai potencializar aquilo. Se não for bom, vai potenciar aquilo também. Eu lembro de um testemunho de um jovem que dizia, graças a Deus eu não tenho muito dinheiro, porque se eu tivesse, faria muito mal. É claro que pode fazer muito bem também, mas como perspectiva. Não estou falando isso como verdade, mas como algo para ser pensado. Com relação às mídias, essa realidade me leva a ser uma pessoa melhor ou potencializa o que há de pior dentro de mim, sem fazer o tal julgamento moral da questão, né? Aonde isso me leva? O que potencializa de fato dentro de mim? O melhor que há dentro de mim ou o pior que há dentro de mim? Nesse sentido, conclui a impostação que me fora feita. O catolicismo, de fato, procura respeitar, em primeiro lugar, a pessoa, né? E também todo aquele arcabouço que a pessoa traz, né? Sobretudo o arcabouço da fé. Por isso, a proposta de Jesus nunca é uma imposição. É sempre uma proposta. Se alguém não deseja segui-lo, está livre também, né? Nesse sentido, é muito bonito. E aí nós temos também a missão de proteger os outros, né? Porque numa sociedade que se fala de muitos valores, se nós considerarmos o Evangelho, o que tem valor para Deus? Que se revelou em Jesus Cristo. É a pessoa, né? Porque no dia que nós falarmos que uma realidade e outra tem mais valor do que a vida humana, então a gente pode fechar o planeta Terra para balanço, né? Porque então tudo pode ser negociado, até o que a gente tem de mais sagrado, seja isso lá o que for. Então é sempre uma proposta. Então a liberdade, eu acho muito bonito isso. Jesus Cristo dá a liberdade até de eu não acreditar nele. E ele não pensa mal de mim. Isso me faz ser um guardião da vida. Venha a vida de onde vier. Quando todos vocês aceitaram o convite para estar aqui hoje, com certeza passou pela cabeça de todos vocês que vocês responderiam a alguns dos membros das próprias comunidades
Por que vocês estão se sentando? Por que o pastor está se sentando com o pai de santo? Isso não está fora da Bíblia? Por que um padre vai sentar com um sheik que promove a violência segundo o senso comum? Eu imagino que isso tenha passado pela cabeça de todos vocês, porque, no caso do Ed, que é o mais exposto, e dá para a gente olhar como as pessoas reagem, eu vi muita gente na sua rede perguntando isso, questionando isso e usando, inclusive, a Bíblia para dizer que você não deveria se sentar aqui. Se alguém vier daqui, saindo, ou amanhã, perguntar para ti, por que você se sentou com pessoas que pensam tão diferente de você, qual é a resposta que você vai dar? Porque foi o que Jesus me ensinou. E eu sou um seguidor de Jesus. E eu penso que a nossa conversa ela caminhou para um lugar que nos obriga a fazer uma autocrítica como líderes religiosos e nos obriga a pensar a estrutura da religião. Porque, como disse Woody Allen, a religião só ensina você quem você deve odiar. E o problema que nós temos no mundo, e esse problema bem apontado aqui, eu lamento muito de estar vivendo esse momento no meu país em que a igreja evangélica está se tornando cada vez mais potente. E esse é o grande perigo da religião. Articular-se ao redor do conceito de poder. A religião cristã, ou a fé cristã, ela não se articula ao redor do conceito de poder. Ela se articula ao redor do conceito de amor. O Deus cristão é amor, não é poder. Então, para um Deus que é amor, nada mais natural do que a mesa com os semelhantes, do que o diálogo, do que a fraternidade. Jesus nos ensinou a orar dizendo Pai Nosso. Isso significa que nós nos olhamos e nos tratamos a todos como irmãos. Nós não temos a prerrogativa de dizer de quem Deus é Pai. Nós temos o privilégio de invocá-lo como Pai. E não podemos impedir ninguém de fazer o mesmo. Quando a gente tem uma religião articulada ao redor do conceito de poder, a gente abre a porta para os fundamentalismos que pretendem hegemonia. Quando a gente tem uma religião articulada ao redor do conceito de amor, a gente senta para conversar, coexistir em paz. Falta 15 minutos para a gente abrir para a pergunta, então eu vou pular algumas questões aqui e vou para as duas últimas que eu imagino que sejam mais contemporâneas e que as religiões devem dar alguma resposta. Qual que é o real empoderamento da mulher de acordo com a sua religião? Agora eu vou começar por aqui. Judaísmo. Ok, fico bem à vontade com essa pergunta. Eram as últimas para a gente fechar. Assim. Todo mundo calminho, tranquilo. Não foi preparado, saiu assim. Então eu fico muito contente porque na minha sinagoga, na minha denominação, nós temos a primeira rabina brasileira a trabalhar no Brasil. Diferentemente de outras tradições, a primeira questão, só para entender, o judaísmo, diferentemente de outras tradições espirituais, não é vertical, é horizontal. Nós não temos um papa, felizmente, na nossa tradição. Tem muitos rabinos com diferentes linhas. E na minha sinagoga, foi a primeira rabina que trabalha no Brasil, brasileira, que se formou nos Estados Unidos e trabalhou aqui. Então, na nossa sinagoga, uma sinagoga igualitária, onde homens e mulheres compartilham a mesma experiência religiosa. Os mesmos rituais para homens são para mulheres. É exatamente igual. Participam do quórum religioso, têm as mesmas responsabilidades e obrigações. Então, para a gente é exatamente igual. É claro que
como a religião judaica é plural, tem outras denominações que não aceitam isso e que a mulher não participa. Mas também faz parte desse pluralismo. Então, só para entender que é a nossa tradição, e em nossa sinagoga não existe diferença e todos são encorajados a participar de todos os rituais. Estamos muito orgulhosos de nossas mulheres, porque elas fazem parte, e claro que isto é algo relativamente novo. Só para ter uma dimensão da história, a primeira rabina no mundo contemporâneo foi formada na Alemanha, chamava Regina Jonas, em 1935. Infelizmente, ela morreu em Auschwitz, no Holocausto, e a história dela ficou meio nebulosa, sem saber se era realmente rabina ou não rabina, e as segundas rabinas, que são as primeiras contemporâneas, começaram na década de 70, 80, e na América Latina começou em 1994. Então, para a gente isso é bem tranquilo. Baba? Então, eu fico imaginando o mundo dessa forma que você me perguntou sobre a mulher, eu fico imaginando o mundo sem religião, que bacana. Seria lindo nós sermos bons, amorosos e felizes uns com os outros sem religião. Nós sermos simplesmente o que somos. E a religião do candomblé, por exemplo, ela é eficientemente feminina. Vamos começar pelo princípio do nosso oráculo, que é o jogo de búzios. Ele é dedicado a Oxum, a deusa das águas, que é a maioria no nosso planeta. Só isso já sintetiza o poder da mulher. As águas salgadas, que é pertencentes a Iemanjá. Então, eu não preciso de responder muito aonde está o lugar da mulher na minha religião. Ela é o poder absoluto da vida humana. E na minha religião, ela é o poder absoluto em tudo. Até a última palavra, às vezes, é da mulher. Tô lá, hein? Meu termômetro tá indo pro candomblé. Padre. Não toque no candomblé. Você só vai ter o inverso. Então, a questão da mulher na Igreja Católica, obviamente, tem muitas possibilidades, mas, predominantemente, quem vai na Igreja Católica sabe que o público ali, predominantemente, é feminino. Então, sobretudo para quem trabalha no seminário, como eu também posso dar uma mão no seminário da Arquidiocese, a gente tem que saber lidar com essas questões. Como fazer? É sempre um desafio que está diante de nós ali. Quando eu encontro as freiras, as religiosas, eu costumo usar uma expressão que eu vi quando eu estava em Roma, de um bispo do norte do Brasil, não me foge a cidade. Mas quando ele se dirigia às religiosas, às freiras, ele dizia o seguinte: devido à falta de padres em alguns lugares, para as chamadas paróquias, as igrejas, as freiras que cuidavam. E ele se dirigia às freiras do seguinte modo: as freiras na minha diocese são o 8º sacramento. Quem conhece o termo sacramento, tem intimidade com essa realidade, sabe o que significa, né? Carrega algo de sagrado. Porque as freiras praticamente desenvolviam o papel de pároco pela ausência dos párocos. Não tinha padre. Como se sabe, muitos lugares não tem. O que eu quero lembrar com isso? Que o papel da mulher na igreja ela é preponderante. Até agora, não há perspectiva das mulheres serem ordenadas padres. Está aí, na hora do dia. De fato, é verdade. Porém, as mulheres, a Igreja Católica, sem as mulheres, ficaria privada, como lembrava o Papa Francisco, o próprio mundo, né? Da sua harmonia, da sua beleza e da sua graça, né? Por isso, os católicos veem com muito gosto e com muita felicidade o papel da Mãe de Deus, né? Falando de Nossa Senhora. Ela é muito querida entre nós. Não é Deus, é a Mãe de Deus e nossa. Ed? A minha leitura diz que a tradição cristã não lida bem com essa questão da mulher, não. Primeiro que foi Eva que causou essa confusão toda. Segundo que no Novo Testamento você tem 2 arquétipos femininos, a Virgem Maria e a prostituta Madalena. Então, ou a mulher é uma virgem ou é uma prostituta. Então, a gente não lida bem com isso. A tradição cristã não lida bem com a questão da mulher, muito embora a Igreja Evangélica no Brasil seja
hegemonicamente feminina, existam muitas pastoras, profetisas, bispas, etc. Então, a presença da mulher no dia a dia da religião é muito intensa. Mas, na tradição, eu diria que a índole da tradição cristã evangélica é machista e misógina. E a gente precisa superar isso, porque não é mais admissível a gente continuar tratando essa questão dessa maneira. Deixei o Sheik por último por uma razão óbvia. Mas eu tenho que dar um testemunho. Quando eu fui entrevistá-lo, eu fui na comunidade dele. E uma das maiores belezas de fazer o que eu faço é justamente ter um profundo respeito por aquele com quem eu estou conversando. Não imagino que seja uma prática de todo jornalista, mas é da Fausto, porque, para mim, vale a experiência completa mesmo. Se eu for como eu sou, como eu acredito, sem ser desafiada, não tem a menor graça. E naquele sábado foi uma experiência... Assim, não sei se eu vou conseguir nem explicar, porque eu acho que até as categorias são diferentes. Eu tive muito trabalho para escolher minha roupa. Muito trabalho. Muito trabalho. Mas também foi muito interessante sair da minha casa, vestida como eu fui, e perceber como as pessoas me olharam, e perceber o respeito como elas me olharam. Eu sei que muita gente vai ficar chocada com o que eu vou falar, mas eu não acho nem um pouco estranho que uma mulher ocidental queira se converter ao Islã. Não acho. Não acho, principalmente porque existe um respeito no olhar internamente. E eu digo isso com um pouco de segurança, porque eu tenho muito contato com a produção cultural de países que tem muito muçulmano, séries e literatura, e eu já vejo isso com um pouco mais de clareza. E em nenhum momento na comunidade dele eu fui olhada com algum, sei lá, menosprezo, não foi isso. E, inclusive, quando ele me conduziu à mesquita, tudo é tão respeitoso e tudo é tão longe da impressão que a gente tem como Ocidente, como pessoas que podem andar à vontade, de que eles são opressores. Eu não senti isso em nenhum momento. E eu consigo, sim, não tenho nenhum medo de dizer isso, de entender a mulher que é ocidental, que não tem... Como eu me converteria. E eu acho... Eu te falei isso na nossa entrevista, na edição mesmo, não ficou... porque eu contei uma experiência minha particular e eu te disse que eu não... Eu saberia dizer o motivo pelo qual eu me converteria. A questão da família, para mim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E é diferente de como eu vejo das outras religiões. Eu deixei essa pergunta por último, que a sua participação fosse por último, porque eu acho que é um bom momento de você mostrar. Estou chamando todo mundo de você, tá? Acho que ninguém se incomoda, né? Porque já todo mundo já sabia que eu ia esquecer isso em algum momento da conversa. Acho que é uma grande oportunidade para mostrar que não é assim como as pessoas pensam, de tão... Por favor. Realmente, o Islã é das religiões que mais assim, mal entendidas em relação à mulher. E muitas vezes assim, confundida com culturas, né? Às vezes as pessoas pensam que todo árabe é muçulmano, todo muçulmano é árabe, enquanto isso aqui não é realidade. Cultura é uma coisa e religião outra coisa. A maioria dos muçulmanos não são árabes. Pode encontrar casos assim, da machismo nas culturas, mas isso aqui não tem nada a ver com a religião. Porque estou falando da religião islâmica, a religião que foi revelado de Deus. Uma coisa que no Alcorão Sagrado nunca você encontra uma coisa que separa entre homem e mulher. Aliás, que o pastor falou que o Alcorão ele julga toda a culpa no Adão, não do Eva, né? Então ele que causou todo esse problema. E no Alcorão, realmente isso aqui bem claro no Alcorão que foi ele quem tinha cometido, né, essa. E existe no Alcorão uma surata
nomeada surata das mulheres, não existe dos homens, né? E muitas coisas, não existe nenhuma diferença entre o homem, a obrigação do homem, a obrigação da mulher, são duas criaturas iguais, para cada um complementa o outro como se fosse o dia e noite. Nós não podemos dizer que dia é melhor ou a noite é melhor. As duas fazem parte do tempo que cada um complementa o outro. Cada um tem uma sua função, mas não existe nenhuma... Isso aqui que foi entendido no passado. O Islã também não nasceu ontem para a gente avaliar com as práticas, talvez, de alguns muçulmanos contemporâneos. Primeira faculdade, universidade no mundo foi fundada por uma mulher muçulmana na Tunísia. Ela fundou a primeira universidade do mundo. Foi uma mulher muçulmana. Então, tudo isso aqui que as pessoas falam, que a mídia, a gente volta para a mídia, né? Que a mídia apresenta, às vezes, como 1001 noite, né? Esse mundo virtual, esse mundo da imaginação, né? da vida do homem árabe. E como eu falei aqui, não todo árabe também é muçulmano, não todo muçulmano é árabe, são coisas diferentes. Mas, realmente, a única forma é a gente pesquisar e ler o texto sagrado, o que Deus falou sobre isso, no que as pessoas interpretam ou, às vezes, praticam. Eu não estou em nenhum momento dizendo que essas questões que o Ed colocou não devam ser discutidas no Islã, não é isso que eu disse. É só que o excesso também de que existe essa opressão na forma de se vestir, na forma de olhar, também não vi isso. É só isso que eu queria deixar um pouco claro, porque o Ed, sem dúvida nenhuma, levantou questões muito importantes, que leva à última pergunta, e essa tem que ser bem rapidinha, que é em relação à masculinidade ideológica. Isso é um conceito que quem traz é o sociólogo Joshua Roose, que eu entrevistei. Ele é australiano, ele está escrevendo um livro magnífico, na verdade já escreveu, eu tive a chance de entrevistá-lo, e ele levanta esse conceito da masculinidade ideológica como uma arma política que usa a religião para justificar a violência contra a mulher, porque a mulher está pegando o espaço do homem no mercado de trabalho, está tirando do homem o papel dele de provedor, e toda essa história que a gente já sabe bem na prática como funciona aqui. Isso é uma realidade. Imagino que em todas as religiões. Não acho que nenhuma delas... Até porque tem a ver com um indivíduo particular e não tem como ter controle sobre isso. Acho que nenhum de vocês tem controle sobre isso. Como combater a masculinidade ideológica dentro das respectivas religiões? Babá. É inegável que a mulher está brilhando, né? Demais. Então, onde há escuridão, tem que ter um ponto de luz. Então, eu acredito que nós tentamos trazer essa igualdade para a nossa religião, principalmente, para demonstrar o papel importante dessa mulher na sociedade. Então, nós tentamos valorizar ao máximo essa mulher. O homem faz o seu papel ali de pano de fundo para que essa mulher se apareça, para que ela possa realmente despontar como é o que nós desejamos. Nós queremos que a mulher faça o melhor. Não é só a mulher que deve ir para a cozinha, o homem deve ir juntos. Então, no candomblé, hoje, os homens vão junto com as mulheres cozinhar e aprender as comidas, os axés que são necessários fazer para as oferendas. São as mulheres que fazem essas oferendas. Então, nós tentamos trazer essa valorização para demonstrar a necessidade vital da presença da mulher na sociedade e que ela tenha que brilhar mesmo, e ela tem que continuar como está, brilhando. Mesmo que hoje seja um pouco revoltoso isso, né? Porque a mulher evoluiu, o homem continuou nas cavernas, então ele é dono absoluto dela ainda. Então as mulheres ainda não conseguiram lidar com esse papel do homem. Então é por isso que elas sofrem tantos abusos, porque elas não entenderam que elas têm que ir por detrás desse homem para trazer ele para a realidade. E aí, com a agressão, com a vontade que elas têm de fazer a verdade delas, elas acabam agredindo aquele homem que ainda acredita que a mulher é propriedade dele. E isso já acabou. A mulher não é de ninguém, ela é dela. Muito bem. No catolicismo tem um cuidado hoje para lidar com isso? Hoje, não é de hoje, evidentemente, mas se fala, por exemplo, da pastoral da mulher, né? Obviamente depende de cada igreja local como concebe e discerne estas questões, né? Uns podem, por assim dizer, progredir um pouco mais e outros não.
Mas o discernimento é, sobretudo, que, como dizia, o papel da igreja, o papel da mulher na igreja, ele, em primeiro lugar, é fundamental. Por isso, as mulheres têm o seu protagonismo, né? Que, obviamente, não é inferior ao do homem. Mas é uma grande graça, é uma coisa boa quando cada qual sabe o seu lugar no mundo e na igreja. Isso ajuda bastante. Porque a diversidade ela nunca é um perigo. Ela é enriquecedora, se nos permitirmos isso, né? Então, homem e mulher, de fato, podem alcançar aquilo que buscam, ao ser feliz, né? Mas isso é um trabalho para todo dia, né? Não dá para constituir tarefa de uma só pessoa, né? Como a mulher também não poderia ser feliz sozinha, sob este aspecto, que ninguém é uma ilha isolada, né? Então, como dizia o Papa Francisco, a mulher, de fato, é a harmonia da casa e do próprio mundo, sem a qual o mundo perderia o seu brilho, né? Então, é uma força aí que a gente não poderia não contar com ela, porque, de fato, é uma realidade que agrega um grande valor. E, claro, no ventre da mulher é a possibilidade da vida, né? E a vida a gente nunca pode se esquecer. A vida é sempre dom de Deus, né? Que traz alegria àquela que pode trazer alguém à vida, né? Talvez a maior contribuição que eu vejo como discernimento é esta realidade, né? A mulher como guardiã da vida na igreja e no próprio mundo. Isso não pode ser esquecido nunca, né? Rabino, você sofre desse problema, masculinidade ideológica dentro da sua comunidade? Claro, porque durante muchos séculos todo texto, toda literatura ritual fue dominado por hombres y las mujeres no tenían vez. Y ahora es claro que eu mencioné que na minha tradição espiritual e na minha denominação, momento Massorti, e em outras denominações, a mulher participa. Mas são muitos séculos de exclusão, muitos séculos de não participar da vida pública. E, na verdade, esta questão tem menos a ver com uma questão teológica e mais uma questão sociológica. E, portanto, precisamos, para reverter a situação, um pouco mais de séculos para que mais mulheres possam participar, se apropriar. Até algo tão simples como Deus. Deus é homem ou mulher? Nós utilizamos metáforas masculinas porque é a dominante. O português não tem, infelizmente, um termo mais neutro para poder colocar algo que não seja nem homem nem mulher. Mas é nossa responsabilidade poder encontrar novas metáforas, novas maneiras de poder ser mais inclusivos. E isso é um desafio. Sheikh. Eu acredito que dentro da religião não existe nada que impede a mulher chegar onde ela quiser chegar. Mas eu acredito, não só esse problema, mas qualquer problema que a gente vive hoje tem que ser resolvido pela educação. Educação é tudo para o ser humano. Então, eu acredito que o ser humano, eu acredito que o Alcorão fala, né, que existem 3 coisas para construir um ser humano. Esse é que é o nosso desafio hoje. Quando tem um ser humano bem construído, todos os problemas podem ser minimizados. Então, o ser humano precisa ensinamento, ter conhecimento, educar, plantar valores, educação, né? Isso aqui a gente chama de educação. E a terceira coisa que hoje está em falta, que não existe, que o Alcorão fala, que todos os profetas vêm para completar, e o ser humano precisa, que é a purificação. Então, eu sugiro isso aqui, que o ministro da Educação tem que trabalhar em cima dos 3. Tem que ter ensinamento, educação e purificação, uma espiritualidade que o ser humano precisa para acabar com esses problemas, né? Que a gente não só essa masculinidade, mas muitos outros problemas que hoje enfrentamos. Ed, encerra? Eu penso que essa questão da mulher é muito localizada, né? Há muitas culturas e muitos contextos onde há uma absoluta opressão da mulher. O meu lugar de realizar esse tema vai para um outro lado. Eu tenho lidado muito com a fragilidade do masculino. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos criou masculino e feminino. No nosso mundo de pautas identitárias, tanto dos movimentos de libertação da mulher, de busca e conquista e afirmação de direitos da mulher absolutamente legítimos,
e de pautas identitárias da comunidade LGBTQIA+, se eu não me engano, nós perdemos a noção do que é o masculino, do que é o feminino. E eu penso que uma das formas de nós combatermos o machismo, a misoginia e as extrapolações dessa confusão é nós resgatarmos o que é masculino, o que é feminino. Isso é uma discussão urgente na nossa sociedade. Nós nos perdemos nesses papéis. E a violência contra a mulher é a resposta de um homem que já não sabe mais quem ele é e não sabe o papel que ele ocupa. Ele sempre soube. Ele era acima da mulher. Ele descobriu que ele não é mais. E ele não sabe mais se localizar. Por isso ele é violento. Então, a gente precisa ensinar o homem a ser homem novamente. Esse é um grande desafio da nossa sociedade. Andréa, conduzir as perguntas. Vamos às perguntas. São muitas, então a gente seleciona algumas para não ficar aqui até as 3h, tá? Só 2 observações, que são perguntas recorrentes. Esse evento está sendo gravado pela TV PUC e vai para o YouTube da TV PUC. Tá? Então, para quem perguntar, está sendo filmado e nos próximos dias estará lá. E a segunda pergunta que a gente vem respondendo, no semestre que vem nós temos 2, a religião no contemporâneo 2, a revanche, o retorno, o nível, como vocês quiserem chamar. Porque, claro, não são todas as denominações religiosas que estão aqui presentes. Então, nós teremos outras no semestre que vem. Aqui, como a gente optou por fazer uma por mês, e o Labo começou desde fevereiro, então é essa a ideia. Primeira pergunta do MR, ou Mister, não sabemos, Marcos Rodrigues. Como vocês, líderes, veem a si mesmos? Do lado de fora, a gente tem uma imagem endeusada e, às vezes, até super-humana. Como que vocês julgam vocês mesmos? Tá? Quem começa com o Ed? Começa com o Ed. Ed. Eu vou salvar ele. Opa! Adrian vai salvar o Ed. Desculpa, Ed. Acho que foi... Obrigado, Adrian. De boa, me deve uma. Brincadeira. Então, na tradição judaica, Rabino é um mestre. Né? Esta questão de colocar na tradição judaica, sempre o Rabino foi alguém que ensinava. Não é nem melhor nem pior, e não conta mais no quórum religioso, conta igual que não tem nada de especial. As pessoas gostam de projetar nos seus líderes algumas questões e somos seres humanos de carne e osso, com nossas dificuldades, com nossas misérias, com nossas virtudes, com nossas preocupações. O Rabino também tem família, tem filhos, e com todas as questões de qualquer ser humano. É claro que nossa oportunidade como de participar da vida das pessoas no seu ciclo de vida, só para contar, entender um pouco desde onde estou falando. No sábado à noite eu fiz um casamento, no domingo fiz um enterro, domingo à tarde fiz uma circuncisão, um início de vida, e ontem fiz outro enterro. Então eu passo de uma família a outra, acompanhando momentos de alegria ou momentos de tristeza. Agora, isso não me torna, da mesma maneira como um cirurgião, como exemplo. Ele quando está operando, mas depois ele é a mesma pessoa que tem todo mundo. Portanto, esta questão de endiosar e transferir, isso acho que não ajuda ninguém, porque o crescimento espiritual de cada ser humano é quando cada um cresce e não quando projeta em outros. Posso escolher? Babá? Eu respondo isso com muita leveza e tranquilidade, porque eu penso assim. Um ser humano, quando ele vem me procurar, eu não posso ser humano para ele. Eu tenho que ser diferente mesmo que eu seja humano, mesmo que ele saiba que eu sou humano. Por quê? Ele depende da minha inspiração para ele tomar atitudes, para ele também ser inspirado. Então, se eu me tornar um ser humano comum como ele chega até mim e banaliza tudo que ele acredita. Ele tem fé. Eu não posso desconstruir esse Deus que ele criou em mim. Eu não tenho esse direito. Eu tenho o direito de representar o que ele buscou. E ele está buscando um babalorixá com conhecimento, com inspiração, com as vontades dos deuses, com o Urumilá, com o Exu te inspirando a dar o caminho e a revolução que vocês precisam na vida de vocês. Portanto, no momento que eu sou babalorixá, eu não sou humano.
Não posso ser humano, eu não tenho este direito de desconstruir o que aquele ser humano veio buscar em mim. Eu tenho que dar esse norte para a vida dele, mesmo que eu não vou mostrar o caminho que ele deve seguir, mas eu vou ajudá-lo a descobrir o melhor caminho para ele. Então, eu tenho que ser Deus. Padre. Talvez uma imagem poderia, quem sabe, iluminar. Não sei se alguém já leu Henry Nouwen, Terapeuta Ferido, como eu me vejo nesse sentido. Aquele homem, aquela pessoa que viu, que provou as suas próprias misérias, por assim dizer, os seus próprios pecados, e se sente fruto da misericórdia de Deus, por isso Deus o tem sustentado até o presente momento. Pois bem, esta pessoa, este homem, esta mulher, quem quer que seja, está apto para entender aquele ou aquela que vem ao seu encontro. Ou seja, eu que me sinto fruto da misericórdia de Deus, Ele ter me curado das minhas feridas e dos meus pecados, eu vou ser capaz de entender as misérias dos meus irmãos. Eu não vou ser mais alguém que aponta o dedo para eles, mas alguém que os entende. Não entende para dizer que a vida é assim mesmo, mas que aquilo pode nos ajudar a amadurecer e levar a nossa vida à plenitude. Obviamente, há outras possibilidades, mas o homem de Deus é caracterizado, sobretudo, como homem da misericórdia, que é a mão de Deus que está estendida, sem a qual é guerra seria todos contra todos, né? Onde não tem misericórdia, não dá para subsistir. Sheik. Então, o sheik, o religioso, para mim é apenas um correio que leva a mensagem. Nós não somos intermediários. A gente apenas leva a mensagem para as pessoas e tentar ligar a luz, né, para as pessoas enxergar melhor as verdades. Eles têm também uma outra medicina, né, que a gente exerce, né, como medicina espiritual. A gente ajuda as pessoas sempre a ser melhor, né, tentar resolver problemas. Então, o papel profético, né, mas sem ser melhor nem superior. Somos pessoas especialistas que estudaram, aprofundaram, e para ajudar, iluminar outros pensamentos, outras pessoas. Nada mais do que isso. Meu querido pastor, foi o último. Na tradição do protestantismo, tem um princípio que é muito caro, que é o conceito do sacerdócio universal. Isto é, todo ser humano é sacerdote de si mesmo. O apóstolo Paulo disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E há uma expressão ou um momento na vida do apóstolo Paulo em que ele, depois de protagonizar um milagre, as pessoas se ajoelham diante dele, confundindo com Júpiter, e ele ordena que as pessoas se levantem. E não aceita essa posição de receber a veneração. Para nós, o nosso sacerdócio é comum. E um dos princípios muito caros da fé cristã é a autonomia do ser humano. É a ideia de que todo ser humano se relaciona diretamente com Deus. É isso que está por trás da nossa compreensão de orar em nome de Jesus. Nós não oramos em nome de ninguém, somente em nome de Jesus. Isto é, qualquer ser humano fala direto com Deus como seu Pai, sem a necessidade da intermediação de outro ser humano. Nem simbólica, nem representativa e nem de maneira concreta e real. Muito bem. Só 2 observações. A gente pede que vocês vejam os desenhos do Sidney no Instagram, porque estão incríveis, e a gente já postou. Depois vejam aqui, estão lindos. E a gente pediu para passar para uma lista com os e-mails também, porque vamos sempre mandar o mailing, depois eu pego, obrigada, tem uma aqui já, com as nossas atividades. Segunda pergunta: cada um nasceu já na sua própria religião ou já praticaram ou visitaram, enfim,
essa outra religião? Quem perguntou Era Uma Vez em São Paulo. Muito bom. É o nome. Ah, é tão lindo. Eu Depois- respondo rápido essa. Eu nasci numa família cristã, fui educado dentro da fé cristã protestante. Check. Eu também nasci muçulmano, da família muçulmana. Toda Mesma coisa, não ser judeu, continuo judeu por enquanto. No meu caso, eu tenho que me estender mais um pouquinho só para justificar a questão da mudança da religião. Eu era católico, ia ser padre, era minha vocação, era o meu desejo maior de vida, era o meu objetivo de vida desde criança. Só que chegou um momento que eu comecei a ter os problemas naturais, que eu vou usar essa palavra para vocês, que é a que está em voga, a mediunidade, que nós não utilizamos na nossa religião, essa questão desse mecanismo que acontece organicamente. Eu tinha desmaios frequentes, ficava 3 dias desacordado, se fosse nos dias de hoje me entubariam e me levavam a um coma ali, né? E é o que acontece com muita gente hoje. E era um processo mediúnico que eu ficava muitos dias desacordado e ninguém sabia para onde correr. E eu só vim buscar a plenitude a partir do momento que eu conheci uma pessoa que era do candomblé e eu me manifestei de orixá. A partir daquele momento eu não desmaiei mais, a partir daquele momento eu me senti pleno, realizado, me senti feliz e comecei a buscar o candomblé. E encontrei as respostas naturais e humanas que eu precisava. Bom, eu também sou caçula, filho caçula de 7 filhos, eu sou caçula de 4 mulheres e 3 homens, nasci em berço católico e continuo católico. E não me vejo de outro modo, por assim dizer, se fosse preciso mudar. Tem mais uma? Mais uma. Da Stephanie Tambor. Como debater o debate religioso no meio político? Opa! Quer começar, Ed? Não? Então vamos começar de lá. Eu pediria para fazer a pergunta de novo. Eu não entendi. Como debater a religião no meio político, de modo saudável, né? Talvez seja o desafio, a pergunta de 1 milhão, né? Eu também. Mas cito um exemplo, numa viagem para Jerusalém, lá, na oportunidade, encontrando um bispo católico. Ele deu bom dia para nós, os demais salesianos estavam ali, em peregrinação, e ele, achei bastante interessante, usou a seguinte expressão: bom dia a vocês, me desculpe, mas tem que falar de política devido ao quadro na região aqui. Então, claro, precisa purificar o conceito de política, né? Talvez os gregos nos possam ajudar, né? Claro, quando ficarmos falando de política naquela realidade de briga partidária, ninguém cresce, Brasil não cresce, ninguém poderia crescer. Mas se aprofundarmos a política como serviço do bem comum, a cidade de São Paulo, o Brasil e assim por diante, poderia contribuir bastante. Aqui, religiosos e leigos, outras realidades, poderiam contribuir bastante. Mas, obviamente, precisa haver seriedade, né? Ficar nessa briga de Facebook ou qualquer outra coisa, não conseguimos êxito. E aí, Deus nos ajude, né? Só um Deus poderá nos salvar. Mas precisa ter essa lucidez e um pouco de clareza, né? Senão, não avançamos. Babá? Então, eu acho que nós precisamos ressignificar a palavra política. Se nós ressignificarmos essa palavra, ela vai ter o valor efetivo que ela tem na sociedade, não só na religião. E se nós trouxermos isso para um debate, para uma questão de meios próprios, individuais e pessoais, nós vamos continuar nessa guerra. Então, eu acho que nós temos que ressignificar essa palavra política, porque você nasce político e morre político. A política é diária, desde o momento que você toma o seu banho, respeitando o chuveiro e a água que sai dele. Política. É só ressignificar. É isso sim. Simples, simples. Então, eu acredito que, na verdade, a religião é política, mas não é uma política partidária. E essa é a grande diferença. Tem assuntos que são eminentemente religiosos ou espirituais e que cada transespírito tem direito, sim, a se manifestar e a explicar. E no nosso país tem um monte desses assuntos que precisam de uma perspectiva diferente. Claro, temos que incluir civilidade no discurso e entender o outro lado, mas sim é importante poder falar de assuntos importantes como proteção de minorias,
como educação, como a possibilidade de inclusão de opções sexuais diferentes. Isso sim é uma questão política. E nós não podemos omitir. Omitir-se não funciona. Nós temos que nos expressar e nos expor, mas isso não é partidário. Isso tem a ver com algumas questões. Vou citar apenas um pequeno exemplo. Existia no Ministério dos Direitos Humanos, numa época, um comitê de tolerância religiosa, que justamente era preocupada por cuidar e preservar as religiões de matriz africana e indígena, que são, obviamente, mais apreciadas. Infelizmente, este governo desativou essa história, mas faz parte de nossa responsabilidade, sim. E, infelizmente, a gente, por não se manifestar e não se expressar politicamente, não pode reclamar dos políticos que nós temos se nós fazemos alguma coisa. E sim, tem oportunidades de fazer. Sheikh? Eu sou a favor de recasar a política com a religião depois daquela separação, mas não quer dizer que a política passa a ter uma religião, mas devolver os valores e a ética para a política. Isso aqui é muito importante, ter uma vida espiritual. Por isso eu sempre falo a diferença entre Islã político ou política no Islã. Islã político quando a pessoa usa a religião por motivos políticos, outras coisas. Enquanto a religião, quando é praticada, atinge todos os ramos da vida, seja política, economia. Então, nessa parte, eu não vejo problema nenhum de ter uma espiritualidade ética dentro da política. O Desmond Tutu, que foi Prêmio Nobel da Paz, anglicano, arcebispo na cidade do Cabo, na África do Sul, ele disse que não existe nada mais político do que dizer que religião não tem nada a ver com política. Também ele disse que os missionários americanos chegaram à África do Sul e Desmond Tutu disse, quando eles chegaram aqui, eles tinham God e nós tínhamos gold. Eles nos ensinaram a orar e nós fechamos os olhos. Quando nós abrimos, nós tínhamos God e eles tinham gold. Essa é boa. Nós vivemos um momento crítico de debate religioso no nosso país. A minha cadeira nessa noite não é muito confortável nessa questão, porque o Brasil ele foi religiosamente, hegemonicamente católico durante muito tempo, e nos últimos anos ele tem se tornado crescentemente evangélico. O atual governo ele tem uma associação com a Igreja Evangélica que eu acredito muito perniciosa, muito maléfica para o nosso país, e é parte da tradição cristã protestante a afirmação da separação entre Igreja e Estado, a afirmação da laicidade do Estado. Laicidade do Estado, o Estado laico não é um Estado sem religião, mas é um Estado que respeita a pluralidade religiosa e garante os direitos em termos igualitários para todas as expressões de fé. Então, isso é muito caro na história do protestantismo, e eu penso que essa seria uma boa contribuição da Igreja Evangélica para o Brasil, mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido, ou, pelo menos, o que eu tenho observado. Mais uma ou encerrou? Encerrou, mas, antes disso, antes de agradecer vocês, contribuindo para esse diálogo religioso, o Labo tem linhas de pesquisa, estão convidados a participar. Quem quiser, as informações estão no site, pucsp.br/Labo, sobre judaísmo contemporâneo, o núcleo de filosofia política, vou dizer alguns que têm a ver com o nosso debate hoje. Teologia cristã e religião contemporânea, esse grupo começa na semana que vem. Os coordenadores estão ali, André e Lucas, da Faculdade Teológica, vão começar um grupo com a gente aqui. Começa semestre que vem. Eu falei semana? Ai, desculpa, gente, semana que vem não acontece nada, só curso de férias. Semestre, agosto, desculpa, louca. E também um grupo hiperreligiosidade, fanatismo religioso também. Então, nós sempre estamos debatendo saudavelmente a religião aqui no Labo.
Eu gostaria, antes da Eliana fazer o fechamento, então eu, pessoalmente, em nome da PUC, agradecendo à Fundação São Paulo, em nome do professor Pondé, eu, Helena, que trabalha com a gente, eu gostaria muito de agradecer vocês 5 por estarem sempre com a gente, por colaborar, e Eliana por mediar e nos ajudar todos os dias. Obrigada. Eu agradeço imensamente todos vocês. Espero que vocês tenham sentido um pouquinho do que eu senti esse semestre inteiro quando eu conversei com cada um. E levem para a vida de vocês a disposição de ouvir. Não precisa mudar de ideia necessariamente, mas ouvir de verdade. É um exercício muito bom, que transforma para o bem. E, pegando carona nessa ideia, muito obrigada, professora Andréa Kogan, porque em nenhum momento desse trabalho houve uma interferência, você deixou fazer exatamente tudo que eu quis. E é muito bom poder trabalhar com liberdade. E eu acho que é por isso também que eu acredito tanto no diálogo, né? A gente poder ser exatamente aquilo que a gente nasceu para ser. E eu sou, de fato, nos meus momentos, mesmo de agonia, eu me sinto muito feliz. E acho que esse é meu propósito, né? De perguntar, de questionar, de tentar ir um pouco além em todos os argumentos que a gente tem achado que é a verdade absoluta, né? Obrigada a todos mesmo pela presença. Queria agradecer também. Bruno, faça chegar isso para o padre Rodolfo. O grande responsável pela criação do Labor, alguém que eu adoraria poder olhar no olho e falar muito obrigado, porque o Labor, com certeza, vai ser responsável por transformações de vida. É conhecimento gerado para quem ama conhecimento. E não tem nada mais delicioso do que isso. Faça chegar o meu agradecimento. Também porque o meu amado mestre, Luiz Felipe Pondé, ganhou o presente devido com esse laboratório. Porque eu não conheço ninguém que batalhe tanto pelo livre pensar como ele, que nos ensinou isso todos os dias em sala de aula. Então, por favor, faça chegar esse agradecimento também ao Dom Odilo, que também é responsável pelo Labor. E o meu agradecimento pessoal para o meu mestre, que, como eu escrevo na Fausto, o nome dele sempre vai vir antes do meu, e quem me ensinou, de alguma forma, a ter um tipo de espiritualidade possível, que é o cético. Então, é muito bom poder estar aqui com todos vocês e poder ser tão honesta nas minhas próprias dúvidas e sentimentos e tornar isso uma proposta editorial. Tem entrevista na Fausto com todos eles, tem podcast, tem palestra e vai ter muito mais semestre que vem. Obrigada mesmo. Acho que eu posso fazer uma pergunta última. Deus é tudo igual? Boa noite. Obrigada.